Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com João Chaubert. Sejam bem-vindos, pessoal. Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E lembrando para vocês que esse é um episódio patrocinado pela Levilo, então vai estar todos os contatos aqui embaixo, se vocês quiserem saber um pouco mais, vai estar tudo aqui na descrição, tá? E hoje a gente está recebendo um super convidado. Vou apresentar aqui ele para vocês, tá? Hoje a gente vai conversar com Vinícius Vieira, formado em administração, foi bancário, piloto de helicóptero, é pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu e proprietário da Academia Kyoto Brasília Jiu-Jitsu. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Vamos lá, vamos começar. Tirando você da zona de conforto, né? Aqui eu sou faixa branca. Vai ser mais difícil que lutar aqui. Vai, já tô até suando. Ó, e é um prazer ter você aqui conosco. E conta pra gente aí, pra quem tá nos assistindo, como foi essa transição, né? De bancário, piloto, para atleta, né, e para dono, né, para empreendedor. Como que foi como que é a sua história, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Muita coisa diferente, né? Vai de um lado pro outro. Mas minha paixão sempre foi o jiu-jitsu, desde novo. Eu comecei no jiu-jitsu com 8 anos de idade. E eu sou de uma época que o jiu-jitsu não tinha a visibilidade que tem hoje, né? Então você via um cara que era campeão mundial na faixa preta, se machucava, às vezes lutando no torneio, e não tinha dinheiro nem para pagar digamos, conserto, né, do próprio braço, não tinha dinheiro para pagar ali, para botar um gesso no braço. Então, algumas coisas que eu fui vendo assim ao longo da minha trajetória me desanimaram com o jiu-jitsu, e aí eu busquei outras fontes de renda que eu acreditava na época que fossem mais, que iam me levar a um futuro melhor. Então, eu busquei o caminho de ser bancário, e depois me interessei pela pilotagem, e aí virei durante alguns anos piloto de helicóptero, e eu fui acompanhando a evolução do jiu-jitsu, como a visibilidade que ele passou a ter, o retorno financeiro que ele passou a ter em diferentes nichos, não só como empresário, mas como atleta, como às vezes até fazendo vídeos, propagandas e tudo mais. E aí eu falei, opa, eu acho que o mercado deu uma aquecida, está na hora de voltar a fazer o que eu mais gosto. E aí voltei pro jiu-jitsu. Legal. E você começou no jiu-jitsu desde criança, assim? Desde 8 anos, meu pai já tinha lutado, tinha parado, estava parado e tal, e aí ele falou para mim, Vinícius, judô ou jiu-jitsu? Aí eu falei jiu-jitsu, mas não sabia, não tinha ideia do que era cada coisa. Chutei, eu quero jiu-jitsu, então tá bom. Me levou para academia e nunca mais saí, né? Desde 8 anos estou aí, 36 anos até hoje. Legal. Agora uma pergunta de leigo aqui, que eu sempre ouço falar muito do Brazilian Jiu-Jitsu. Tem um outro tipo de jiu-jitsu aqui, ou é só o Brazilian Jiu-Jitsu, ou levou esse nome porque, enfim, ficou famoso lá fora, e aí botaram esse nome? Como é que é essa Já começamos essa o podcast com umas coisas assim polêmicas. Vamos lá, a família Gracie, ela difundiu o jiu-jitsu, né, não só no Brasil, como para o mundo inteiro, através do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, irmão dele, a família Gracie como um todo. Então, o jiu-jitsu ele passou a ter uma técnica muito mais refinada, muito mais definido o que era jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem muita visibilidade em todos os continentes, graças aos brasileiros que viajaram ou as pessoas que são de outros países, mas que tiveram aula com os brasileiros. Então, os brasileiros até hoje eles querem carregar esse nome de Brazilian Jiu-Jitsu como uma forma de retribuição, né, e reconhecimento de tudo que fizeram. Todavia, no exterior, o pessoal não quer mais defender o nome de Brasil, né? Então, o americano muitas vezes chega e fala, não é mais Brazilian Jiu-Jitsu, é American Jiu-Jitsu. E aí o cara da Europa quer falar diferente também. Então, tem um movimento para acabar com isso, mas a gente está relutando, né? Está querendo esse reconhecimento. Boa, então aqui dentro do Brasil é tudo Brazilian Jiu-Jitsu. É Brasília Jiu-Jitsu. Quem falar o contrário, a gente já leva no tatame e pega eles. Isso aí. Muito bom. E tem muitos atletas, né, que têm sucesso, já vi abrindo seus empreendimentos, e muitos atletas também que têm sucesso no esporte mesmo. Como que o esporte colabora, assim, para o sucesso profissional? Eu acho que o jiu-jitsu hoje em dia é para todos, para crianças, para adultos, para pessoas que estão entrando na terceira idade. Então, o jiu-jitsu não é só para quem quer ser profissional de jiu-jitsu. Hoje nós temos grandes CEOs de grandes empresas. Claro que você tem que atender a necessidade
do seu cliente. Se seu cliente é um grande CEO de uma empresa, muito bem sucedido, e ele quer competir jiu-jitsu, beleza, ele vai competir jiu-jitsu. Só se é aquele cara, não posso me machucar de jeito nenhum, tem que ter um treinamento diferenciado, eu tenho que ter uma aula particular, então você vai fazer um atendimento diferenciado para aquele cara. Mas eu acho que o jiu-jitsu traz retornos para todos, de todas as idades, que são muito positivos, como autoconfiança, você se torna uma pessoa mais equilibrada, e todas essas coisas você leva também para o âmbito profissional. Quando você aprende os benefícios do jiu-jitsu, eles não ficam limitados às 4 paredes do tatame. Você leva isso para sua casa, leva isso para o teu trabalho, e acaba que todo mundo fica sendo beneficiado com isso. Boa, muito legal. Porque pegando até pelo lado pessoal, eu fiz karatê, aí mais uma curiosidade aí que você não sabia. Fui campeão estadual de karatê na época, mas também tudo criancinha, e eu lembro que a gente falava, eu tinha, sei lá, 10 anos, e a gente falavam-se muito na academia de respeito, de disciplina, então tinha muito essa questão de fazer um projeto social dentro de uma escola, e aí levar a galera para essa pegada mais de disciplina e etc. Então, você acha que a arte marcial realmente é um instrumento de educação? Ela pode ajudar muito, sei lá, numa família, na educação ali dos filhos? Como é que você encara a arte marcial de uma forma geral? Eu acho que não só pode, como deve. Eu tenho uma premissa lá na minha academia que é o seguinte: se é só para dar aula de jiu-jitsu para a criança e não participar da educação dela, da formação dela, eu nem quero, vou ser sincero, não me satisfaz pessoalmente. O lema da nossa academia para as crianças é respeito, disciplina e dedicação. Então, nós pegamos esses 3 lemas e incluímos na graduação das crianças hoje. Então, como funciona? A criança, por exemplo, tem que ter respeito. Aonde? No tatame. Aonde? Em casa, no colégio, no âmbito ali das amizades dele, no play, onde quer que seja. Então, se ele falhar em algum desses lugares com aquele quesito, que é o respeito, ou a disciplina, ou a dedicação, ele perde a graduação. Então, ele não vai evoluir para outras faixas. Então, faz parte do nosso trabalho saber se a criança está tirando nota ruim, se está faltando com respeito com o pai, se brigou, se não brigou. Tudo isso tem que ser trazido para a gente. E eu gosto de participar disso, porque eu fico satisfeito, não é, o cara lutou um campeonato, foi campeão estadual, beleza, isso aí todo mundo faz. Mas tornar a pessoa um cidadão de bem é o que dá valor ao meu trabalho. Legal. Não, e eu sou testemunha, porque assim, o meu filho, o Antônio antes da pandemia, até na pandemia que ele saiu, o Antônio era aluno da Kyoto, fazia jiu-jitsu. Legal. Então, realmente, eu sou uma testemunha de como eu tava ali, né, porque a gente vai levar e fica ali esperando, e os pais fazem amizade, né, a gente conversa, porque a gente fica esperando terminar a aula. E realmente é muito importante, porque a gente estava eu vim de carona com o Vinícius, a gente estava conversando sobre isso, né, no carro antes de chegar aqui, dessa questão do mundo que a gente vive hoje, né, de respeitar a hierarquia, de saber que o professor na escola, ele é uma autoridade. Você tá na academia, você tem ali o seu mestre que tá te ensinando, ele é uma autoridade. Então, o seu pai e a sua mãe são autoridades, né, você vai numa igreja, tem uma autoridade. Então, a importância de ensinar desde criança a ter educação, a saber se portar nos lugares, né? Respeitar a autoridade que tá ali, que tá te ensinando, quem tá acima de você, né? E é muito importante. Eu via que realmente isso é uma prática. Eu até tentava, porque o Antônio, a gente tava conversando também sobre isso, as crianças hoje em dia querem uma coisa, aí daqui a pouco elas já não querem mais, aí fica um tempo elas querem voltar. Não dura nada. Eu gostaria muito, lá em casa a gente gostaria muito que ele realmente continuasse no jiu-jitsu, pela questão da disciplina, não só para aprender a se defender, mas a disciplina que é ensinado, né? Porque ali você aprende que não é porque você sabe lutar, você vai usar a luta como primeiro recurso em qualquer situação, não é? Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Eu já vi muitos pais pensando assim, vou botar meu filho na luta, ele vai ficar violento, sabe? Às vezes tem essa ideia errada da luta, né? Tem, e muitas vezes os alunos que chegam até nós são recomendados por terapeutas e tudo mais, justamente para fazer o caminho contrário disso, se acalmar. Então, a criança chega agressiva a um tipo de profissional e ele chega e fala, não, coloca ele na luta, que vai acalmar ele. E esse é sim o caminho. Ele saber se defender não significa ele bater nos outros. Pelo contrário, ele saber se defender faz com que ele tenha confiança
de saber que numa situação, se necessário, ele vai saber se defender e ele até evita usar. Ele fala, pô, eu não vou bater nesse meu coleguinha aí, porque eu vou acabar machucando ele, eu sei fazer isso. E se ele vier me agredir, eu vou saber controlar ele sem precisar machucar ele. Isso é o mais importante. Então, eu vou dar um exemplo. A gente, no jiu-jitsu não existe tapa no rosto, né? Não tem golpes de contundentes dessa forma. Mas eu ensino os meus alunos a se defender de um tapa no rosto. Consequentemente, o coleguinha dele tem que aplicar um tapa para o outro se defender, certo? Sim. Que é uma situação que é mais provável de acontecer num colégio, num play, e toda aula que eu ensino eu reforço. Vocês não têm nunca que dar um tapa no rosto do amigo, mas se o amigo vier dar um tapa, vocês têm que saber se defender. E esse conhecimento de defesa pessoal deles traz muita confiança para a criança. Isso é muito importante. Então, a gente vê hoje em dia o famoso bullying, essas coisas todas. Quando a criança ela tem um controle, uma confiança de que ela pode segurar uma situação ruim dessa, é uma criança muito mais desenvolvida, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Não, e sem falar que é um esporte que, por mais, você vai ter que praticar com outras pessoas, né? Você não... Então, assim, eu acho que dentro do coletivo também, ali são turmas com vários alunos, e eu vejo, tem muitas dinâmicas, né, durante a aula, deles fazerem ali em grupo. Então, eu acho que, além de tudo isso, é mais uma coisa, a gente veio agora dessa questão da pandemia, onde muitas crianças, principalmente de algumas faixas etárias, ficaram muito tempo restritas, né? Sim. De sair, de estar com outras pessoas. Então, além de tudo, é uma atividade feita em grupo. Então, você aprende a esperar, a saber a sua hora, a saber a hora do outro, a respeitar. Então, eu acho que é super importante trabalhar mesmo. Em grupo, né? Em grupo. Sim, perfeito. Qual é o lugar que você vai ter tantas pessoas diferentes no mesmo ambiente? O gordo, o magro, o que tem autismo, o que aparentemente não tem nenhuma síndrome, o que é mais agitado, o que é mais calmo. Então, quando você coloca eles num lugar coletivo, não só um aprendizado para cada um saber conviver com aquela pessoa que é diferente dele, como você acaba dando uma equalizada em todo mundo. Então, o cara que é muito levado, opa, peraí, tô levado demais. E o professor tá ali também ajudando nisso e ele vai baixando um pouquinho a bola. O cara que, é todo quietinho, assim, já chega meio, onde é que eu tô, né? Já vai se soltando com o tempo. A criança que tem autismo vai ter um desenvolvimento maravilhoso. A pessoa que tem qualquer tipo de síndrome, como síndrome de Down, já tivemos vários alunos. O aluno que tem problema de audição, problema de visão. Nós temos tudo isso lá na nossa academia, na Kyoto. Legal. Muito bom. A partir de quantos anos, assim, que você indica que uma pessoa já pode começar a fazer? Cada academia trabalha de uma forma. Lá na Kyoto a gente sugere entre 3 e 4 anos, né? 4 aninhos já é um trabalho mais fácil, a criança já aceita melhor essa entrada no tatame. Com 3 anos a criança ainda fica muito presa ao pai na recepção, mas pode ser inserido, mas exige um pouquinho mais de paciência por parte do pai, de entender que a criancinha vai entrar e vai querer sair, vai querer dar um abraço, às vezes vai querer ficar um pouquinho no colo dele, mas se o pai tiver essa paciência, esse jogo de cintura, com 3 aninhos ali, ela começa a dar os primeiros passos no tatame, sem dúvida. Legal. E para os adultos? Tem idade? Qualquer com a idade aí, não tem limite. 100 anos. Eu falo, a pessoa pensa assim, sempre tive um sonho de treinar. Tem gente que fala assim, eu não treino porque eu não tô... Eu não vou treinar porque eu não tô bem. Eu falo, não, mas você não tá bem porque você não tá treinando, cara. Eu treinar pra ficar bem. Mas tem que treinar, jiu-jitsu é pra todo mundo. Lá na academia, por exemplo, nós temos aulas para iniciantes e pessoas master, que são aquelas pessoas acima de 40 anos, sem teto, né? 60, 70. Se a pessoa tem uma condição física que permite a ela treinar, ela vai treinar. Legal. E vai fazer bem para ela, sem dúvida. E muito puxando aqui para o nosso lado, um pouco do lado empreendedor. O que você acha mais difícil? Lutar ou empreender? Assim, qual foi a mais dificuldade? Fala aí na real. Empreender ou ser um atleta? Assim, olha, lutar é uma coisa que, assim, é uma realização pessoal muito legal, que eu gosto muito de competir, mas não é o meu ganha-pão principal, né? Meu ganha-pão é ter que empreender, é ter academia, ter os alunos, recuperar os alunos que saíram, pegar novos alunos no mercado, trazer para dentro da academia, não é uma tarefa fácil, não. Antigamente a gente delegava muitas coisas, tínhamos muitos funcionários, né? Mas hoje em dia a gente sabe que tudo acaba tendo que ser mais compacto e nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, então empreender é mais difícil, sem dúvida, sem dúvida. Lutar é a parte fácil. Lutar é mole. Você ainda compete? Sim, ainda compito. Estou recuperando uma cirurgiazinha que eu fiquei 6 meses fora.
mas já tô doido para voltar. Mas, assim, realização pessoal, né? Porque financeiramente não me faz muita diferença competir, não. Legal. E onde que fica a academia? Fala aí pro pessoal como é que eles podem te encontrar. Quantos alunos vocês têm lá hoje? Como é que funciona? Vamos lá. Nossa academia, na minha última contagem, está perto ali dos 200 alunos, né? A gente tinha mais do que 200 alunos antes da pandemia. A pandemia fez um roda-moinho aí, né? O negócio ficou meio estranho, mas todo mundo se reestruturou, então estamos voltando a esse patamar aí, perto dos 200 alunos. A nossa academia fica lá na Tijuca, pertinho da Praça Sans Pena, né? O coração lá da Tijuca. A área da Vanessa nossa área. Tijuca, por favor, vão lá na Kyoto. Tijuca, tijucano, né? O único que tem, que pode se chamar de tijucano. Lá na nossa terra. Na nossa terrinha. Tijuca. E a Kyoto. A Kyoto é uma das academias mais tradicionais de jiu-jitsu do mundo, né? Justamente porque nós viemos falando da família Gracie. Sim. E o nosso grande mestre, que é o meu mestre, foi discípulo direto do Hélio Gracie. Então é um dos caras mais graduados hoje no jiu-jitsu. Nossa academia tem muita tradição. São 58 anos no mesmo lugar ali na Tijuca. Legal. Dos quais 28 eu faço parte. Caramba. Tô aí na metade, né? Mas mais aí, mais 28, 30 pela frente aí. Depois você corta essa parte, senão o pessoal vai ver que eu tô ficando velho, entendeu? Tô em 50 anos já aí. Muito bom. Cara, tem uma dúvida aqui bem aleatória também, que é o seguinte: qual o tempo que uma pessoa, em geral, assim, em média, demora para chegar, sei lá, numa faixa preta? Porque de curiosidade, eu tenho muitos amigos que fazem jiu-jitsu e eu vejo, porque assim, eu falei, fazer karatê, eu tenho a impressão que era muito mais rápido essa passagem de faixa ali, por exemplo, porque eu vi uns amigos muitos e muitos e muitos anos e não saíam do início, assim, ou era mais difícil essa passagem de faixa, eu sempre fiquei com essa curiosidade na cabeça. Tem algum outro pré-requisito para você ultrapassar uma faixa? É por tempo, por experiência? Como é que funciona essa graduação? A graduação no jiu-jitsu, ela vai de critério de cada academia para poder graduar o seu aluno para a próxima etapa, mas a Federação Internacional, ela impõe alguns pré-requisitos. Então, cada faixa tem um tempo mínimo estabelecido, sendo que há algumas exceções. Exemplo, o cara ganhou um campeonato mundial, aí esse tempo pode ser reduzido. O cara, ele já veio sendo graduado nas faixas infantis, então esse tempo pode ser reduzido. Agora, tem academia que o professor vai olhar para o aluno e vai falar, esse aluno não tem condição de passar para a próxima faixa, vai segurar ele 10 anos na mesma faixa. E vai ter academia que o cara vai falar, não, esse cara é muito bom, ele tá sempre aqui, é um cara de bom caráter, é um cara que ajuda na aula e vai querer passar ele mais rápido para a faixa seguinte. Então, a gente ainda não tem uma coisa tão clara, isso é uma discussão que existe muito no jiu-jitsu, uma forma de definir melhor os critérios para as mudanças de faixa, mas ainda isso não está tão bem definido. Mas a Federação Internacional tem a regra escrita. E aí cada professor faz a interpretação que ele achar melhor para poder graduar os alunos deles. Entendi. Entendeu? Legal. Tu fica uma coisa também personalizada. Você vai acompanhando o aluno, né? E vendo o desempenho, como você falou, que muitas vezes não é só também na técnica, né? Exatamente. Em outras condutas, para ver se a pessoa merece. Né? Você vê cada academia com um sistema de graduação diferente. Eu, atualmente, adotei um sistema que eu cobro a presença do aluno, ou seja, quanto mais ele estiver presente, mais rápido ele se gradua, mas, ao mesmo tempo, quando ele atinge uma quantidade mínima de horas, de dias de treino, eu vou avaliar ele no final, para ver se não só ele foi assíduo, mas se ele tem técnica para ir para a faixa seguinte. Mas isso é um critério meu, da minha academia. Cada academia vai ter um critério diferente. E tem, tipo, uma prova para essa passagem de faixa? Ou você que vai decidir? Feito pela federação, não. A academia, se quiser impor um tipo de avaliação, ela fica a critério dela. Não, e a cerimônia de troca de faixa, receber é tão bonita. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de ir. Nossa, é muito legal, assim. Porque se reúne a família inteira, né? Vai a família, vai o avô, vai o tio, todo mundo. Aí junto ali, você fez, foi essa, a que eu fui, a do Antônio,
Foi ali na Praça da Bandeira. Tem um clube lá, isso. Nossa, mas assim, foi um dia assim que você fica lá, porque é muita gente, é muitas turmas. Sim. E você fica lá, família reunida, aí tem do coisa ano pra seguinte foi mais maneira ainda. Já não tava mais. E aí é tão gostoso, assim, você vê as famílias reunidas, você vê as crianças super felizes, assim, e, né, e realmente é uma cerimônia muito bonita. Eu acho que a gente precisa manter a tradição, né? Essas tradições que muitas vezes vão se perdendo com o tempo. Você vai valorizando cada conquistazinha ali que você tem, né? Aí só vai anda um degrauzinho, aí depois no outro ano tem outro. E é muito importante curtir esses momentos em família. Demais. Quando eu era mais novinho, lá para os 10 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando no carro do meu pai me buscando na academia, e eu querendo contar cada detalhe do treino, né? Pai, eu ganhei de fulano, eu perdi de ciclano, eu fiz isso, fiz aquilo. E era o máximo para mim ter que contar como é que foi. E hoje em dia, assim, não é bem uma crítica aos pais, porque a vida anda muito corrida de todo mundo, né? As pessoas têm que cumprir metas, horários, senão perde o emprego, tá uma loucura, né? Tudo muito corrido. Mas a gente vê hoje cada vez mais os pais se distanciando dessa participação dos filhos no tatame. Então ele deixa o filho ali, vai embora, e tem pai que eu nem conheço, que só matriculou o filho, e quem não leva é a babá, é a secretária e tal. E quanto mais você conseguir participar desse desenvolvimento da criança, melhor. Porque não é só ver o seu filho treinar jiu-jitsu, mas é você ver que ele tá querendo te demonstrar algo. Olha a minha evolução, pai. Olha o que eu fiz. E isso, quando é só contado, não é a mesma coisa que quando teu pai tá ali vendo, tá entendendo? Então, às vezes, eu tento incentivar alguns pais que eu vejo que não tem ido tanto na academia. Pô, vai lá um dia assistir o treino do seu filho. Não custa. Às vezes, eu monto alguns movimentos de treino aos sábados. Aí eu convoco e falo, treinão dos pais. E aí o pai bota uma roupa de ginástica e a gente mistura os pais com as crianças para tentar fazer essa integração, entendeu? Acho muito importante. Não deixa de ser um momento ali, pai e filho, mãe e filho. E eu ia sempre levar, né? Porque aí era mais ou menos 1 hora de aula. E eu ficava ali, você conversa e você realmente acompanha a evolução. Eu vi ali a evolução toda semana, passando os meses. O Antônio era uma criança que... O Antônio, ele é muito assim, ele não é... Ele é aquela criança que não vai... Para ele, eu lembro que quando ele chegou aqui no início, para ele poder pegar uma outra criança e lutar, ele ficava muito assim, receoso. E aí, com o tempo, você vai vendo a evolução, realmente. Aí ele já tinha mais confiança, já sabia que não ia mais com o amiguinho, já ia, porque ele tinha aquela coisa, pegava assim, sabe? Com medo. Então, você vê a evolução, e realmente é muito importante. Eu acho que os pais aí que estão nos assistindo, é muito importante. Eu acho que a gente está com a vida tão corrida, e a gente acaba não tendo esses momentos. Com os filhos. Imagina você entrar num auditório que esteja cheio de pessoas, assim, subir num palco para falar para as pessoas. É um desafio muito grande, né? Agora, você imagina uma criança tímida entrar num ambiente fechado ali com 20, 30 crianças, todo mundo correndo para lá e para cá, e ela, caramba, onde eu tô, sabe? É um desafio muito grande para ela. E a partir do momento que a gente convence ela de entrar no tatame e coloca aquele kimono nela, tipo, tu tá vestindo uma armadura nela já. Ela fica, nossa, já se sente poderosa. Ali você já tem a primeira evolução dela. E aí, a partir do momento que ela começa a interagir com as crianças, interagir com o professor, respeitar o professor, entender que existem limites e cumprir esses limites sem questioná-los e tudo mais, olha a evolução toda acontecendo. Isso é muito legal, cara. Eu sou muito realizado fazendo isso. E, Vinícius, você sempre teve vontade de empreender, porque antes você era bancário, piloto, e já existia essa vontade? Sempre existiu ou foi algo... O que foi essa virada de chave, assim? Sempre. Eu sempre tive vontade de ser dono de alguma coisa, então, tipo, minha fase de bancário foi uma fase ruim, que eu falava assim, cara, vai ser muito difícil ser dono de um banco, cara, não é tão simples ser dono de um banco. Mas eu pensava, cheguei a estudar como ter uma financeira, eu cheguei, juro, que eu falei assim, cara, eu preciso ser dono de alguma coisa, vou ser dono de quê? De restaurante? Não, mas restaurante não é muito minha praia. E aí, quando eu fui pra aviação, eu sempre ficava observando meus chefes assim, sabe? Falava, pô, mas por que ele não faz isso? Isso vai gerar mais resultado. Por que ele não faz aquilo? Eu lembro até hoje que uma vez a empresa que eu tava, de aviação, ela quebrou e aí me colocaram de aviso prévio, né? Daí a empresa inteira ia ser extinta, e aí os caras que entraram falaram assim, outros 2 sócios que compraram a empresa falaram assim, não, o Vinícius não vai ser mandado embora não, pode rasgar o aviso prévio dele, a gente quer ele aqui conosco. Aí, Vinícius, senta aqui. Eu formado em administração, né, de empresas,
me explica aí quais são os pontos fortes, pontos fracos da empresa. Aí eu comecei, falei, ó, é isso, é aquilo, vamos lá, a gente tem que melhorar isso, aquilo. Os caras, não, você é nosso, cara, fica aqui. Então eu sempre tive esse desejo de ser dono de alguma coisa mesmo, e que bom que foi no que eu mais gosto, né? Jiu-jitsu. Juntou o útil ao agradável. É. Muito bom. E quais são os seus planos aí pro futuro da academia? Tem alguma novidade vindo por aí? O que você tá imaginando aí pros próximos anos? Vamos lá, eu tenho uma meta de crescimento, né? Inclusive tive uma reunião agora com uma empresa que está por trás dessa meta aí, desse meu planejamento, para alcançar 300 alunos, é o meu objetivo. Legal. Depois que eu alcançar isso, eu pretendo começar, o que é difícil para mim, começar a gravar vídeos de posições para vender. Eu sou aquele cara que quando todo mundo reúne no fundo, tá até, vamos bater a foto, tá bom, já vou, não gosto muito de ficar ali de holofote, mas é uma coisa que eu tenho que superar essa barreira aí e começar, porque hoje em dia a gente sabe a importância, né, das redes sociais, de e-commerce, essas coisas todas, então tá no plano futuro isso aí, e num terceiro momento a expansão para outras filiais, depois que eu alcançar essa meta de alunos, esse trabalho de venda de posições online e tudo mais, e em seguida vamos para a expansão de outras filiais. Show. Não, e Vinícius não para, ele é daquele empreendedor dono que bota a mão para consertar, para fazer, para pintar, para arrumar. Quase aí, ó, um corte enorme no dedo. Quase arranquei meu dedo fazendo obra lá na academia. Eu mandei uma mensagem para ele convidando, né? Tem quase um mês, né? Tem menos de um mês, um pouquinho. Aí ele, não, desculpa, eu tô aqui todo enrolado fazendo coisa aqui, tô com o dedo aqui, eu levei um corte com estilete enorme lá fazendo. Eu fiz essa reforma que ela tá falando, os pedreiros começaram a quebrar tudo e eu tô parado olhando o pedreiro trabalhar, uma pá sobrando, aí eu agarrei na pá, né? Começa... Aí o cara, não, peraí, cara, pode deixar que a gente vai fazer. Eu falei, não, mas eu não falei pra tu não fazer, não, faz também, vamos acabar isso logo. Vamos embora, eu tô fazendo nada. Vamos fazer juntos, né? Ficar te assistindo trabalhar, pô. E o Vinícius você é bem proativo mesmo. A gente que vê ali que você faz de um tudo, pega a motinha dele ali, ó, anda na Tijuca, resolve, vai ali, faz acontecer. Às vezes até demais. A esposa fala, calma, desacelera. Bom, Vinícius, e para quem tá assistindo a gente, se você pudesse dar assim alguma dica, uma pessoa que quer entrar ou nesse ramo, ou então abrir o seu próprio negócio, quais dicas assim você acha que daria, que foram essenciais, né, para o seu crescimento, para abrir sua academia? Quais dicas? Eu acho que primeiro você tem que entender do negócio. Para entender do negócio, tem que ser um lutador. Eu não vejo muito com bons olhos nesse ramo a pessoa que é um empresário e que quer abrir uma academia de luta, mas sem entender nada de luta. É como você abrir uma padaria e não entender de nada do que você está vendendo na padaria. Não, pode dar certo, pode, mas é um caminho muito mais difícil, muito mais árduo, né? Então, se a pessoa ela já trilhou um caminho no jiu-jitsu, entende, muitas pessoas que são da área do jiu-jitsu, elas são da educação física, então estudar um pouco de administração, abrir a cabeça para os novos conceitos que a gente tem hoje de sociedade, né? A gente veio falando sobre isso. Eu costumo brincar com os meus professores, falo assim, onde vocês brincavam quando era criança? Na rua, mas as crianças hoje em dia não brincam na rua. As crianças brincam no apartamento, às vezes nem no play, porque no play só se estiver do lado do pai. Então a sociedade como um todo está muito mudada. Então os professores antigos que se formaram lá atrás e querem abrir academia, que são faixas pretas, começaram lá em outra década, tem que abrir a cabeça para entender que a sociedade está muito mudada, que você tem que aceitar todas as adversidades das pessoas, entender a administração para entender de negócios e botar a cara mesmo. Tem que estar todo dia ali batalhando, mesmo nos horários que eu não dou aula, eu acompanho, eu estou lá na recepção, quando eu não posso estar na academia por qualquer motivo, eu estou acompanhando o WhatsApp, eu estou na câmera. Tem que viver o negócio. Se você quer prosperar em alguma coisa, você tem que viver para aquilo. Se você botar alguém para trabalhar aquele famoso ditado, né? É o olho do dono que engorda o boi, né? Tem que estar lá dentro. Não, e a gente estava conversando, ele falou mais ou menos ali na Tijuca quantas academias de jiu-jitsu tinha, né? Eu fiquei chocada, eu falei, tudo isso! Eu fiz uma contagem rápida um dia assim de cabeça, sem nem dar um Google. Deu para mais de 20 e poucas da academia, quase 30 academias. Então a concorrência hoje é muito grande. Claro que você tem bons profissionais e tem profissionais que não são competentes. É até uma dica que eu dou para quem quer começar no jiu-jitsu. Não bota o teu kimono e sai entrando na academia, não. Dá uma estudada. Assiste uma aula em uma academia, assiste uma aula em outra academia. Entende um pouco quem é o professor, quem é a equipe, o que está por trás disso tudo.
que com certeza você vai fazer uma escolha melhor e não vai se arrepender, né? Sim, que dá para fazer uma aula, né? O Antônio mesmo, quando foi entrar, ele saiu da escolinha, foi uma aula experimental. Que ainda tem essa modalidade, Tem aula experimental, tem um kimoninho separado para a pessoa que quer fazer aula experimental, para ela ver se ela vai se adaptar, se vai gostar. Ai, gente, é uma coisa, você aprender a botar... Porque, assim, quando o Antônio entrou, ele ainda era pequeno. Então, quem tinha que botar a faixa era eu. E aí, assim, eu vejo que tem muito cuidado, né? Ali, como eles arrumarem depois a roupinha, tá sempre bem direitinho, com o kimono bem ajustado, com a faixa, eles têm esse... É passado esse cuidado. E eu lembro quando eu tinha que botar a faixa nele, quando ele era pequeno. Não, era horrível. Não, você vai aprendendo com o tempo. Quem sofre é o professor para tirar esse nó que os pais arrumam, que não é isso. Até que depois eu desenvolvi minha técnica. E pra lavar o kimono também, gente, que o kimono é muito, né? É grosso. Então, quer dizer, as mães sabem que a gente passa com essas coisas. Essa é a parte ruim, tá, gente? Essa é a parte ruim. O kimono realmente pesa. Eu até lá na academia, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, treinava um monte de vezes por dia. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de parar de carregar esses kimonos todos pra minha casa, né? Porque vivendo profissionalmente, você acaba tendo que lavar um monte de kimono por dia. E aí eu costumo ir de motinha até minha academia, mais prático, e ficar descendo de carro. Eu falei, cara, não tá dando, mano. Eu já quase tomei vários tomos com 4, 5 kimonos debaixo do braço, aquele negócio caindo na rua. Eu falei, não, botei uma máquina gigante lá na academia, agora lavo roupa lá, não preciso mais ficar pra lá e pra cá com os kimonos. E não é vendendo o peixe dele, não, mas é alguém que eu conheço, é ali, né, tá ali na nossa comunidade, é uma academia que meu filho tem tradição, como ele falou, quando eu fui procurar uma academia para poder colocar o Antônio, eu tive o cuidado de ter essa pesquisa, realmente é uma academia com bastante tempo, muito tradicional, é ensinado muito respeito, então assim, quem mora ali na Tijuca, a gente sabe que é empreender, vamos fazer aqui, um merchan para ele. Então, vão na Kyoto, se informem, porque realmente é de confiança, tá? Isso aí. Show. Obrigado. Mas a gente já trabalha aqui no marketing. Isso aí. Vinícius, a gente vai para nossa perguntinha final aqui que a gente faz para todos os convidados, nossa pergunta clichê, que é qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida? Pode ser triste, pode ser engraçado, coisa mais inusitada aí que aconteceu. Sempre tem essa alguma coisa que marcou, né? Eu vou te falar que o maior perrengue que eu sempre tive na minha vida foi justamente eu definir o que eu faria da minha vida para ganhar dinheiro. Eu, desde novinho, eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser bem-sucedido financeiramente. E isso foi o que me levou para a aviação. Eu estava uma vez na praia e no final de semana, era bancário na época, não ganhava muito bem como bancário, e aí batendo papo com um amigo, ele falou, cara, vira piloto ganha tanto. Aí eu, opa! Bom. Negócio bom, hein? Aí aluguei um helicóptero para dar uma volta, um dinheiro que eu nem tinha, me apertei e falei, não, preciso ver como é que é esse negócio. E aí fui fazendo, fui dando um jeito de arranjar grana, me endividei, virei piloto de helicóptero, aí vi que o mercado é complicado, o mercado é um mercado que sempre quebra empresa, abre empresa, e aí o cara é dono de uma empresa e vai para o exterior e fecha tudo, é um mercado que não é tão fácil. E eu falei, pô, não quero isso. Aí fiquei mal de novo. Falei, pô, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu falei, cara, vou pro jiu-jitsu. Dessa vez, mesmo que não dê certo, eu vou fazer o meu melhor. Então, foram muitos anos de não ter certeza do que eu faria da minha vida e, ao mesmo tempo, com essa preocupação financeira muito grande. Para vocês entenderem, com 27 anos, eu era técnico de informática, bacharel em administração, técnico como piloto de helicóptero, e eu estava ganhando R$1.000, dando uma aula num horário de jiu-jitsu. Eu falei, cara, o que tá errado? E aí, largo de novo jiu-jitsu? Vou para onde? O que eu faço? E aí eu falei, não vou largar e vou fazer o meu melhor. E vamos ver até onde vai. Mas dando o melhor mesmo, de uma forma que eu nunca dei. Nem quando eu competia 20 campeonatos no ano. Não, dessa forma eu tenho que ser inteligente, tenho que botar aluno para dentro da academia, eu tenho que entender como o mercado funciona. E aí fui trabalhando, aí entrei como sócio, depois fiz uma proposta para comprar a academia, e hoje em dia a academia é só minha. Então, meu maior perrengue sempre foi saber o que eu faria da minha vida. E eu acho que muitas pessoas passam pela mesma coisa. Às vezes pessoas até mais velhas do que eu, com 30, 40, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que a oportunidade, ela bate quando você está atento, a coisa casa. Então, todo mundo vai ter uma oportunidade em algum momento, mas tem que estar preparado para abraçar. Isso aí.
Muito bom. Excelente. Olha, super obrigada. Muito Não se esqueçam, aí vem o lado da gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar o episódio. As redes sociais estão todas aqui embaixo. As nossas pessoais, a da Levilo, nosso patrocinador. Então, a do Vinícius, da academia. Então, esperamos que vocês tenham gostado, né? Isso aí. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.